Essa é a nossa primeira aula do curso gratuito de bolo de feira. Eu escolhi um bolo bem simples e fácil de fazer, principalmente para você que está iniciando, que é um bolo pudim de ninho com morango, que é perfeito. Esse bolo é tão perfeito que eu mal terminei de fazer e já vendi todas as fatias. Além disso, eu ainda vou ensinar para vocês a precificação e uma calda maravilhosa para você adicionar no seu bolo. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas aulas e bora lá para a receita. E nós daremos início pelo pudim. Nós vamos utilizar uma caixinha de leite condensado e a mesma medida da caixinha de leite condensado nós vamos medir o leite. Então você vai colocar uma caixinha e meia de leite e 100 gramas de leite ninho e 4 ovos. Gente, essa receita ela é tão simples e fácil de fazer que é só você misturar tudo com uma colher que dá super certo. Não fica com cheiro de ovo. Fica bem lisinho e eu vou ensinar aqui pra vocês como que vocês vão deixar o pudim de vocês bem lisinho e maravilhoso, tá? Você vai bater bem os ovos com a colher ou com o fouet e depois você adiciona o leite em pó, que é para esse leite diluir bem e não ficar com gruminhos. Vai ficar um ponto bem lisinho, você vai adicionar depois o leite condensado e o leite líquido. E nessa primeira etapa não tem segredo, gente, é algo bem simples. Eu preparei uma aula bem simples para você que está iniciando ou até mesmo para você que quer fazer em casa um bolo de feira bem gostoso, né? Então, gente, eu vou ensinar aqui nesse vídeo para vocês a precificação de tudo, quantas fatias que deram, quanto que foi cobrado em cada fatia, quanto que você vai gastar, quanto que você vai lucrar, então fica até o final, tá bom? E curte muito aí esse vídeo, comenta, compartilha com pessoas que você sabe que quer ser confeiteira, que quer fazer, né, o curso de feira, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil. Agora, gente, eu vou ensinar aqui pra vocês, a vocês fazerem um desmoldante caseiro, que eu utilizo muito aqui na confeitaria, que é 2 colheres de óleo, 2 colheres de margarina e 2 colheres de trigo. Os 3 são a mesma medida e você vai misturar bem. E, gente, fica um desmoldante perfeito, não gruda nada, viu? Pode ter certeza que seu bolo vai sair lisinho, soltinho, vai ficar maravilhoso. Então, eu coloquei aí e depois eu já vou colocar nas minhas formas, né? E a forma que eu tô utilizando tanto pro pudim quanto pro bolo é uma forma de 30 centímetros por 10 e por 10 de altura, tá? E as forminhas de pudim, dos pudins que vão por cima, elas têm 80 ml. Essa forminha que eu vou utilizar, ela é um pouquinho maior, porque eu não encontrei a de 80 ml. Mas a ideal para você estar utilizando é a de 80 ml. Mas eu vou colocar a mesma quantidade que eu colocaria na de 80 ml nessas forminhas. Então, eu já untei a minha forma, todas elas com o meu desmoldante, e agora eu vou colocar a massa do pudim. Gente, tem que peneirar, tá bom? Pra não ficar com cheiro de ovo. Então, você peneira. E eu coloquei a medida aí, gente, de 780 gramas a 800 gramas de massa de pudim nessa forma, tá? E nas pequenas, eu utilizei 80 gramas de massa de pudim, tá bom? Gente, você vai levar o pudim ao forno. Não precisa estar pré-aquecido o forno, tá bom? E a água também não precisa estar quente, pode ser água gelada mesmo. Você vai deixar a temperatura do forno a 160 graus. O segredo desse pudim lisinho, maravilhoso, é a temperatura do forno. O seu forno não pode estar com a temperatura muito alta, porque se ele ficar com a temperatura alta, vai cozinhar os ovos e vai ficar com furinhos. Então, deixa 160 graus. Os pudins pequenos você vai deixar por 50 minutos e o grande 1h20. Então, você vai colocar essas formas dentro de outra forma com água, né, no banho-maria, e vai deixar lá no forno o tempinho certo, cada um, e na temperatura certa, tá bom? Então, a gente já vai agora pro recheio de ninho maravilhoso, que esse recheio você tem que aprender comigo aqui, viu? A gente vai adicionar uma caixinha e meia de leite condensado, 70 gramas de leite ninho e 3 caixinhas de creme de leite. Você mistura bem, né? Antes de colocar o creme de leite, você mistura bem esse leite para não ficar com pelotinhas, tá? Nesse seu creme, para diluir bem o leite em pó.
E depois você já vem com o creme de leite e você leva no fogo médio, tá? Até ele ficar com a consistência certinha, que é aquele ponto, gente, que cai assim por cima e forma bloquinhos, mas não pode ser muito pesado, sabe? Tem que ser um ponto leve, que nem esse aqui que eu tô mostrando pra vocês agora. Tá vendo como fica bem leve e bem macio, gente? Olha o brilho desse creme de ninho. Não tá escrito quanto isso aqui é maravilhoso, viu? Então, faz aí, deixa nesse ponto que os seus clientes vão amar. Pode ter certeza que você vai arrasar nessas vendas, viu? Então, esse é o ponto. E agora a gente vai pesar o nosso recheio de ninho, que ele, gente, vai dar umas 800 gramas. Essa é a quantidade certinha da sua camada de recheio no seu bolo, tá? Então, essa é a quantidade que eu vou utilizar em uma camada de recheio. Então, nesse bolo vai ser uma camada de pudim de ninho e outra camada de recheio de ninho com morango, tá bom? Gente, que maravilhoso que esse bolo fica, tá? Então, é só você colocar agora um plástico por cima, que no caso é aqueles plásticozinho que vem em rolo, que é de alimentos, que você pode comprar, onde você vai comprar o material dos bolos, né? O supermercado tem esses plásticos alimentícios, tá? Vende aqueles rolinhos com esse plástico. Então, você compra, que vai ser super útil na sua confeitaria. E aí, é só levar pra geladeira na parte de baixo e deixar lá até o seu bolo ficar pronto pra você rechear. E, gente, na mesma panela agora, eu vou fazer o creme de ninho, aquele creme maravilhoso que vai por cima do bolo. Então, eu vou utilizar uma caixinha de leite condensado, 20 gramas de leite em pó e uma caixinha de creme de leite e 100 ml de leite. Gente, esse creme fica maravilhoso. Então, o ponto certinho dele, eu vou mostrar pra vocês qual que é. E eu tenho certeza, gente, que vai ser sucesso aí na venda de feira, né? Na venda de fatias de vocês, porque esse creme fica maravilhoso. Fica bem consistente, sabe? Fica um sabor delicioso, não fica enjoativo, porque tem umas caldas que ficam muito enjoativas e esse não, ele fica maravilhoso. Então, o ponto, gente, tá vendo como que quando a gente mexe, as laterais, elas não... As laterais, né, da panela, quando o creme sobe, ele desce. Ele desce, ele não fica lá nas laterais, ó. Então, o ponto certinho é quando você arrasta assim pra cima da panela e ele fica. Ou então, quando você passa o dedo assim na colher, no meio, e ele não junta, tá? Então, tá vendo que nas laterais ele já ficou ali, quando eu passei nas laterais, ele ficou lá. E quando eu passo o dedo também na colher, ele fica no localzinho dele mesmo. Ele não junta, ele não escorre na colher. Então, esse é o ponto certo. E daí, quando você terminar aqui, você vai deixar ele esfriar um pouquinho, mas sempre mexendo ele. Numa panela, você coloca água e coloca essa panela por cima, como se fosse banho-maria, sabe? Você vai mexendo, mexendo até ele dar uma esfriada e você coloca dentro da sua bisnaguinha, tá bom? Então, agora, gente, a gente já vai para nossa massa de bolo, que essa massa, ela é perfeita. Gente, não tem massa mais maravilhosa que essa. Eu já testei muitas e muitas mesmo, mas essa é aquela que não murcha. É uma massa que fica firme, fica perfeita para você cortar ela, para você manusear ela, para bolos confeitados. Gente, essa é a massa, viu? Então, se você estava procurando uma, essa é a massa perfeita que você vai utilizar nos seus bolos. E já se inscreve aqui, porque, gente, ninguém dá essas receitas assim gratuitamente, viu? O pessoal sempre vende os cursos, porque é uma massa, assim, maravilhosa mesmo. Então, o pessoal acaba vendendo mesmo, porque eles não querem dar esses segredos. E eu tô passando aqui pra vocês todos os segredinhos aqui da minha massa, da confeitaria, pra vocês utilizarem e fazerem aí o maior sucesso em suas vendas. Na panela, gente, eu coloquei 220 ml de leite e 70 ml de óleo. Eu vou levar ao fogo até ele levantar a fervura. Aqui na batedeira, eu coloquei 6 ovos e eu vou bater bem por uns 5 minutinhos. Após os 5 minutos, aí eu já vou acrescentar o açúcar, tá? O açúcar vai ser 180 gramas de açúcar. Então, você vai adicionando aos poucos até ficar aquele creme branquinho, sabe? Bem lisinho. E você vai bater por 5 minutos. Então, no total aí dá 10 minutos você batendo essa misturinha. Após você bater essa misturinha, você vai adicionar o nosso leite com o óleo já fervidos, tá? Tem que levantar a fervura.
pode colocar mesmo na mesma temperatura que você tirou lá do fogo, não tem problema. Então, você vai deixar na velocidade máxima mesmo, a mesma que tá batendo aí os ovos, né, com açúcar, você coloca e vai ficar perfeito, gente. E depois você coloca a batedeira na velocidade mínima e vai adicionando o trigo. O trigo são 360 gramas de trigo, tá? E depois você tira da batedeira e mexe, né, com a espátula, mexe até o fundo para ver se não ficou nada de trigo lá embaixo. E depois você adiciona uma tampinha de fermento, que no caso são 16 gramas, tá? 16 gramas de fermento. Essa é a quantidade certinha para o seu bolo crescer de uma forma uniforme, seu bolo não murchar. E você vai untar, gente, só a parte de baixo da forma com aquele nosso desmoldante que eu ensinei aqui. Você unta a parte de baixo e leva ao forno pré-aquecido a 160 graus, tá? Sempre 160. Por 40 minutos. Se você deixa 40 minutos lá, é o tempo ideal para o seu bolo ficar perfeito. A forma que nós vamos utilizar para o bolo é a mesma do pudim, tá? Que é 30 por 10 de altura também. E eu untei a parte de baixo somente, tá? Você unta somente a partezinha de baixo com aquele desmoldante que a gente aprendeu aqui. E aí você coloca a massa e leva ao forno pré-aquecido a 160 graus por 40 minutos. Esse é o tempo ideal para o seu bolo ficar perfeito. Gente, você vai colocar a massa numa medida que fique aí 2 dedos, que nem eu tô mostrando agora pra vocês, 2 dedos, tá? Pra baixo da sua forma. Então, essa é a quantidade certinha pro seu bolo crescer aí pra você fazer a sua montagem, tá bom? E ainda sobrou um pouco de massa, você pode estar fazendo outro bolinho pra casa, porque ela é perfeita, gente, pra você até fazer pra você comer mesmo, pra tomar café, essa massa fica maravilhosa. E esse foi o resultado do bolo. Gente, como que ele fica lindo, né? Eu vou mostrar pra vocês ele por dentro daqui a pouco. Só que antes a gente vai bater agora o chantilly. O chantilly, eu utilizei meia caixinha, tá? Eu utilizei da marca Norcal, mas você pode utilizar da marca que você gosta também. Então, eu gosto muito de utilizar esse, tá? Mas nem é publi nem nada, mas é porque ele é muito bom. E olha só, gente, você vai bater bem e vai colocar nessa misturinha aí 2 colheres de leite ninho. Então, você coloca e bate até ele ficar no ponto de bico, mas não muito firme, sabe? Não muito pesado, tem que ficar ainda molinho para você conseguir manusear ele, porque senão ele vai ficar poroso se você bater demais. Se você passar ele do ponto, né, deixar ele muito pesado, ele vai ficar poroso e você não vai conseguir manusear ele no seu bolo. Então, ele tem que ficar assim, ó, em ponto de bico, mas ainda molinho, sabe? Onde você consiga manusear ele tranquilamente para ficar bem leve. E aí também a gente vai hidratar ele com leite condensado. Eu coloquei 2 colheres de leite condensado. Mas se você vê que o seu precisa de um pouco mais para ficar mais molinho, pode ir colocando leite condensado para ir hidratando. Ou você pode utilizar até mesmo o próprio chantilly para hidratar o seu creme, né? Se ele passar um pouco do ponto, se ele ficar poroso, você coloca mesmo. Você tendo utilizado o leite ninho, você pode colocar mais um pouco de chantilly geladinho e vai mexendo com a colher, que aí ele volta àquela estrutura que ele tinha antes. Então, eu já vou colocar no meu saquinho de confeitar, eu coloquei em um, no outro eu coloquei o bico. Eu vou utilizar 2 bicos de confeitar, um que vai ser o bico folha, eu vou deixar eles especificados aqui nos comentários, e vou utilizar o outro que é o bico pitanga, tá? E daí eu mostro pra vocês aqui como que vai ficar a decoração. Só que, gente, eu acabei utilizando um outro bico no lugar do pitanga. Mas, gente, o pitanga é o que fica mais lindo ainda, tá bom? Na decoração. Eu vou fazer nesse bolo uma decoração bem simples, porque é um bolo que eu já vou cortar pra vender. Mas se eu fosse, né, colocar ele na minha venda, colocar para o pessoal ver e fazer aquela divulgação, eu faria uma decoração um pouco mais elaborada na parte de cima, né, tudo mais. Só que como eu já iria cortar todas as fatias, eu fiz uma decoração mais simples, tá bom? Que é uma decoração para você que está iniciando, que é bem simples também. Agora nós vamos fazer a montagem do nosso bolo, que eu passo a faca aí, né, nas laterais do bolo para soltar bem. Nessas laterais, porque eu não passo desmoldante na lateral, somente no fundo. Então, depois de tirado, você vai cortar
esse bolo, tá? Eu meço mais ou menos uns 2 dedos, tá? Ou 2 centímetros. Você tendo uma régua aí, você pode medir 2 centímetros cada fatia, tá? 2 centímetros de altura. Então, vai ficar uma fatia bem certinha. Gente, é surpreendente como que esse bolo fica do tamanho certo para cortar as 3 camadas de fatias, tá? Da altura certa. Então, ó, eu vou passando a faca na lateral, né? Bem retinho. E depois vou passando nele todo ao redor. E depois é só passar a faca por completo no meio, que fica um corte perfeito. Eu vou mostrar para vocês por dentro como que esse bolo fica. Ele é maravilhoso, bem maleável, bem fofinho e fica, gente, maravilhoso, viu? Só façam aí que vocês vão amar, vocês vão arrasar na venda de vocês, porque todo mundo vai se surpreender com essa massa que é tão fofinha. E olha só, gente, essa massa por dentro, como que ela é fofinha, ela não tem bolha de ar por dentro, ela fica bem fofinha, bem maleável. Essa massa, gente, é maravilhosa, é perfeita mesmo para você utilizar nos seus bolos. E não precisa de emulsificante, tá, gente? É uma massa caseira, mais saudável e é perfeita, muito fofinha. Eu amo essa massa e os meus clientes que comem também esse bolo amam demais. Gente, agora eu vou desenformar o meu pudim. Olha só como que eu faço. Eu coloco um plástico filme em cima da bandeja, né, de uma forma, de uma bandeja ou de uma forma, e aí é só virar que ele sai perfeito, gente. Ele desce aí perfeitamente e é só você fazer esse processo, tá bom? E tá pronto. Daí eu utilizei um saquinho para cobrir a parte de baixo, né, da minha forma. Eu coloquei uma camada de massa e tô molhando esse bolo com leite. Gente, isso aí é só leite, não tem leite condensado, é só o leite. Por que que eu coloquei somente o leite? Porque esse bolo, ele fica, gente, num ponto tão certinho assim no doce que o pessoal quer repetir, né? Não fica um bolo enjoativo, porque se eu molho ele com calda de açúcar ou com leite e leite condensado, vai ficar um bolo enjoativo, muito doce. Então, molha ele somente com leite que vai ficar perfeito, você vai se surpreender, pode ter certeza. Então, o leite bem geladinho. A primeira camada aí que eu vou utilizar é a camada do pudim. E, gente, essa é a forma mais surpreendente de você colocar o seu pudim. E depois eu só fui e botei por cima aí do bolo, da forma aí que eu mostrei pra vocês. E cai certinho, gente. Coloca numa forma e coloca pra cair por cima, que fica perfeito. Depois coloco mais uma camada de bolo e coloco... Gente, olha só a perfeição desse creme de ninho. Como que ele é brilhoso, como que ele é leve, sabe? É delicioso. E depois a gente vai colocar as camadas de morango. Vamos colocar bastante morango pra ficar bem gostosão esse bolo. E depois a última camada de bolo, né? É só molhar com leite, cobrir esse bolo com o plástico e levar pra geladeira por mais ou menos umas 5 horas, tá? Umas 5 horas na geladeira, na parte de baixo. Você deixa lá. Mas se você puder deixar de um dia pro outro, melhor ainda. Mas não coloca no freezer, tá? Porque tem fruta in natura, né? Tem os morangos aí fresquinhos, então não coloca no congelador. Deixa na parte de baixo, deixa de um dia pro outro, ou deixa pelas 5 horas, depois vai e já monta ele. Gente, esse bolo eu fiz assim, tão rápido a decoração dele, vocês vão ver, eu já tive que cortar, porque o pessoal já tava querendo toda hora, já ligando, e aí o bolo já tá pronto, já posso ir pegar. Então, foi algo assim, bem rápido mesmo, saiu muito rápido. E agora nós vamos montar a decoração, que, gente, foi uma decoração simples que eu fiz. Então, assim, me perdoem se eu não fiz algo bem mais elaborado, mas é porque realmente o pessoal já tava querendo, já tava em cima, então eu fiz algo bem rápido e bem simples, tá bom? Então... olha só como esse bolo fica lindão, fica perfeito. Então, eu já fui cobrindo, fazendo uma pré-camada com o chantininho. E depois eu já utilizei o bico folha nas laterais, tá bom? E por cima eu passei também com a espátula e coloquei, né, nas laterais com o bico. Fiz algo assim bem simples. E depois coloquei os pudins, né, por cima. Couberam aí nesse bolo 3 pudins, porque como eu falei pra vocês, eu utilizei a forma maior. Se eu tivesse utilizado a certinha de 80 gramas, né, de 80 ml, teria saído mesmo os 4 pudins certinhos, tá? Então agora, gente, eu vou conversar com vocês a respeito da precificação. Quantas fatias que me renderam aí esse bolo, tá? Qual foi o peso final dele? Então, gente, enquanto eu faço essa decoraçãozinha simples, eu vou falar pra vocês. Ó, me renderam no total 12 fatias. Dessas 12 fatias, no caso, eu coloquei na embalagem
eu utilizei 6 embalagens, com cada embalagem 2 fatias, né? Com um total aí de meio quilo cada embalagem, meio quilo e meio. Teve algumas até que deu 600 gramas, tá? Então, qual o valor que você pode estar vendendo cada fatia? Gente, geralmente por meia fatia é cobrado o valor de R$ 20 e uma fatia inteira R$ 35, tá? Geralmente é esse valor que é cobrado, onde você vai tirar aí o valor dos ingredientes, vai tirar o seu lucro, porque se você cobra menos, você não tem muito lucro, tá? Nisso que você tá fazendo. Então, o que você quer ter é lucro, né, nas suas vendas, para que você cresça no seu negócio. Então, você vai vender o valor mínimo aí R$ 20. Ou caso você consiga, né, na sua cidade, comprar os materiais mais em conta, você pode estar vendendo por R$ 15 meia fatia e você pode, né, estar lucrando. Então, você vendendo a R$ 15 vai sair a 180 o valor total desse bolo, tá? Só que daí, com esse valor, não vai ser legal você estar fazendo uma promoção, de, por exemplo, uma fatia inteira por 25. Então, você não teria muito lucro fazendo isso. Então, o ideal é você cobrar R$ 20 por uma fatia e 35 para, no caso, se forem 2 fatias, né? Então, esse é o valor, gente, onde você vai poder lucrar e vai poder aí ter uma renda extra no seu negócio. E, gente, olha só essa fatia como que ficou perfeita, maravilhosa. E, gente, já me segue aqui porque vai ter mais vídeos mais elaborados, com decoração mais elaborada, tá? Esse vídeo a gente fez com muito carinho para vocês estarem aprendendo aí, colocando, né, em prática na venda de vocês, para vocês venderem muito mais com coisas que você pode fazer aí na simplicidade, mas com uma qualidade enorme, tá bom? Então já faz aí. Me conta aqui nos comentários o que você achou, me fala se você tem alguma dúvida e qual receita que vocês querem aí pro próximo vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Olha só, gente, cada embalagem aí deram 6 embalagens com meio quilo de bolo, cada um meio quilo e meio, tá bom? Então ficou maravilhoso. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijos!